Olá, já imaginou criar uma obra de arte, ela viralizar e de repente uma empresa começar a lucrar com ela sem te dar nenhum crédito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num caso real e super interessante sobre direito autoral que foi parar lá no STJ. E ele traz lições importantíssimas para qualquer pessoa que cria conteúdo. Antes de começar, aquele lembrete de sempre. Se você curte o nosso trabalho de descomplicar o direito, já deixa o like, segue e compartilha. Isso ajuda demais a gente a continuar. Tudo começa aqui com esta arte. Uma frase inspiradora, né? Longe se vai quem acredita. Um design simples, mas bem marcante. O que parece só uma peça decorativa, na verdade, está no centro de uma baita disputa judicial sobre a quem pertence uma ideia. E isso nos leva à grande pergunta desta análise. O que acontece quando uma criação, que levou tempo e talento para ser feita, aparece em produtos por aí sem nenhuma permissão? Como é que se prova que a obra pertence a alguém, especialmente se ela não foi assinada? Ok, então vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender essa briga, primeiro a gente precisa conhecer o Luiz, nosso artista, e descobrir como a criação dele foi parar no olho do furacão. Bom, vamos ao caso do Luiz. Ele é um artista gráfico super talentoso. Ele criou essa série de artes com frases usando nanquim e depois finalizando no Photoshop. E fez tudo que um artista faria hoje em dia. Publicou no Instagram lá em 2015, começou a vender pela galeria Urban Arts. Só que, e aqui está o pulo do gato, ele cometeu 2 deslizes. Ele não assinou as obras e não fez nenhum registro formal delas. Guardem bem essa informação. E é aqui que o problema começa de verdade. Um belo dia, o Luiz descobre que tem uma empresa usando a arte dele para vender um monte de produtos. Quadros, placas, almofadas, tudo com a criação dele, mas sem autorização, sem crédito e, claro, sem pagar um centavo de direito autoral. O Luiz, obviamente, se sentiu lesado e decidiu não deixar barato. Ele entrou na justiça contra a empresa e aí começou uma longa e arrastada batalha legal para ele tentar provar que aquela arte que todo mundo estava vendo era dele. O processo começou em 2018 e no início parecia que ia dar tudo certo para o Luiz. O juiz de primeira instância deu a causa para ele, condenou a empresa, vitória, mas a empresa recorreu. E aí, no Tribunal de Justiça, aconteceu uma virada de 180 graus. A decisão foi totalmente revertida e o caso do Luiz foi considerado improcedente. A vitória dele simplesmente evaporou. E aqui a gente vê o X da questão. De um lado, o Luiz chegou com um arsenal de provas. Tinha a ata notarial, os arquivos originais do Photoshop, declaração da galeria e até testemunha. Do outro, a defesa da empresa foi bem simples e direta. A obra não tinha assinatura nem registro, a frase era super comum e já existiam outras coisas parecidas na internet. Eram as provas do Luiz contra um vácuo jurídico. Tá, mas por que o tribunal mudou de ideia tão drasticamente? A resposta para isso está num conceito jurídico fundamental: o peso da prova e a forma como a nossa lei trata as obras que não têm um autor identificado. O que o tribunal fez foi classificar o trabalho do Luiz como uma obra anônima. E por quê? Simplesmente porque não tinha uma assinatura, um nome, nada ali na arte que a conectasse diretamente a ele. Essa classificação, gente, mudou completamente as regras do jogo. A diferença aqui é crucial. Uma obra assinada ou com pseudônimo já tem a autoria presumida por lei. Agora, uma obra anônima, ela fica numa espécie de limbo. Ela só ganha proteção jurídica depois que o autor consegue provar formalmente que é o criador. Antes disso, ela está vulnerável. E olha, essa é uma informação que muitos artistas e criadores não sabem. Levar esse conhecimento para mais gente pode evitar muitos problemas. Então, se este conteúdo está sendo útil, considere compartilhar. Isso fortalece a comunidade criativa e permite que a gente continue trazendo análises importantes como esta. É importante entender que o Brasil adota um sistema de registro que é facultativo, ou seja, opcional. É diferente dos Estados Unidos, onde o registro é obrigatório. Essa flexibilidade aqui no Brasil parece boa, né? Mas tem uma consequência. Ela joga um peso muito maior nas costas do criador para provar a autoria caso ele não tenha feito o registro. Foi exatamente o que aconteceu com o Luiz. Mas o Luiz não desistiu. Ele levou o caso dele até a última instância possível para esse assunto, o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. Era a última cartada, a esperança de que lá as provas dele fossem finalmente validadas. E a palavra final do STJ foi manter a decisão do tribunal. O recurso do Luiz foi negado. Ponto final. Foi o fim da linha para a reivindicação dele. Mas por que o recurso foi negado? O STJ se baseou em alguns pontos. Primeiro, as provas, apesar de serem muitas, não foram consideradas fortes o suficiente para tirar a obra do status de anônima. Segundo,
a corte entendeu que a frase em si era de uso comum, sem a originalidade necessária para ser protegida. E o argumento final: não se pode esperar que uma empresa saia investigando a fundo a origem de toda a arte anônima que encontra. Esse comentário jurídico, que foi citado na decisão, resume a dura realidade. Se o autor não pode ser identificado, não tem de quem pedir permissão. Na prática, a obra se torna de uso livre até que alguém prove formalmente que é o dono dela. A derrota do Luiz é sem dúvida um balde d'água fria, mas ela nos deixa lições práticas e muito poderosas. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? Vamos lá, são 3 passos essenciais para evitar uma dor de cabeça como a do Luiz. Primeiro, e mais importante de tudo, identifique-se. Coloque seu nome, suas iniciais, um símbolo, qualquer coisa em toda a criação. Segundo, documentação. Guarde os arquivos originais com data, os rascunhos, tudo que comprove o processo criativo. E terceiro, considere seriamente o registro. A gente viu que é opcional no Brasil, mas sinceramente, é a prova mais forte de autoria que existe. E essa é a conclusão do próprio STJ, a lição mais importante de toda essa história. A identificação do autor não é uma sugestão, é um requisito para que a proteção dos direitos autorais seja efetiva. Sem isso, fica muito difícil defender a própria criação. E fica a reflexão. Depois de entender um caso complexo como esse, será que quem cria se sente mais preparado para proteger as próprias criações? É algo importante para se pensar. A gente agradece demais a companhia até aqui. Se este conteúdo foi útil e te trouxe algum insight, deixar o like é muito, mas muito importante para nós. Cada curtida ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E para continuar aprendendo, siga o DireitoCast. Temos mais análises em áudio lá no Spotify, outros vídeos como este aqui no YouTube e também dicas bem rápidas no TikTok. A gente se vê na próxima!